Irmãos, graça e paz, o mar, criação de Deus. O que eu mais me maravilho é lembrando aquilo que a Escritura fala a respeito, que as ondas só vêm até determinado lugar, né? E desse determinado lugar não passa. Entretanto, obviamente, isso pode ser sim, deixa eu usar esse termo, não obedecido, mas a não obediência não é caracterizada por uma desobediência a uma ordem de Deus, mas sim a uma direção de Deus. Ou seja, do mar passar o limite que Deus estabeleceu. Isso acontece nos tsunamis, isso acontece quando o mar está em ressaca, não é? Então o mar avança. E é interessante nós observarmos que esse poderoso mar, ele não tem querer, e sim ele obedece àquilo que o Todo-Poderoso estabeleceu. Nós sabemos que há dois livros, o livro da criação, os seus capítulos, não é? O livro da criação com seus capítulos, e o livro da criação, semelhantemente às escrituras, também possui seus livros. Nós poderíamos identificar o livro da manifestação, da revelação geral de Deus, deixa eu colocar esse termo, na constituição do homem, na revelação geral de Deus na natureza, na revelação geral de Deus nos atos da providência. Isso é o livro da criação. Esse livro, esses três livros que compõem esse grande livro da criação, possui suas leis, possui também seus mistérios. Eu gosto muito de uma coisa que o Van Groningen fala lá no livro 1. Ele dirá que a criação é o lugar onde Deus manifesta maravilhas e mistérios. Maravilhas e mistérios estes que são percebidos pelo homem quando o homem acessa eles de forma correta. Entretanto, esse livro aqui, né, essa revelação geral, esse livro da criação, ele não é salvífico. Entretanto, ele é condenatório. Romanos capítulo 1 vai dizer isso. Curioso que, após a entrada do pecado no mundo, o homem, por causa do pecado, ele olha para isso aqui e não reconhece que há um Criador. Não. Ele prefere adorar qualquer outra coisa. Podendo até fazer ídolos, como por exemplo aqueles que adoravam antigamente o mar pela sua força. E inclusive a própria escritura, né, usando o mar no seu sentido metafórico, no seu sentido simbólico, não é? Fala que o mar, de forma simbólica, seria a revolta dos gentios, a revolta dos ímpios, né, em submissão. E compreendendo essa questão metafórica é muito importante e muito discernitivo, por exemplo, quando nós nos lembramos quando o Senhor Jesus repreendeu o mar. Então você tem um elemento da criação que fora repreendido pelo Senhor, que fora acalmado pelo Senhor, mas também no sentido metafórico, você também tem sim o Senhor Jesus, ele sendo o Senhor, e ele acalmando, e ele dominando, e ele subjugando a revolta dos ímpios. Na sua linguagem simbólica, o texto de Apocalipse fala que no novo céu e na nova terra não haverá mar. E muitos tentam perceber uma literalidade nisso, né? Muitos até chegam a dizer, não, Deus vai secar o mar porque as pessoas vão morar dentro dos oceanos, né, para ter espaço. Bom, eu particularmente, eu não vou por esse viés não. E sim pelo viés metafórico, compreendendo que aquilo que metaforicamente falando o mar representa a revolta, a insubmissão, a insurreição de poderes contrários ao Senhor Deus. Então nós teríamos sim uma linguagem metafórica, onde se fala que no novo céu e na nova terra nós não teremos a insurreição, a insubmissão de ímpios. E por quê? Porque não existirá mais ímpios, não existirá mais um antirreino, né? Antirreino este que existe dentro do reino de Deus,
desde o momento que Adão, como vice-gerente da criação, peca. Todavia, o Senhor Jesus, como segundo Adão, e já reinando, não é? Conforme o texto lá de 1 Coríntios 15, haverá um dia em que ele vai entregar todo esse reino a Deus Pai, sem um antirreino. E sim, nesse dia, metaforicamente falando, nós não teremos, mais ímpios que se revoltam contra as determinações do Senhor Deus. No Salmo capítulo 2, nós temos uma teologia bíblica bem interessante a respeito disso, Ímpios que se revoltam contra os limites estabelecidos pelo Senhor Deus, ímpios que se levantam contra o ungido, No caso lá dos Salmos seria os reis de Israel, mas aplicado de uma forma plena ao Senhor Jesus, que é Rei dos Reis. Ímpios que são subordinados aos limites postos pelo Senhor Deus. E o Salmo fala que Deus tem uma atitude em relação a esses ímpios. Deus ri, porque no seu devido tempo Deus se levantará do seu trono e agirá, Então, está chegando o dia este que o Senhor Jesus subjugará o mar, metaforicamente falando, ou seja, subjugará os ímpios, subjugará a revolta daqueles que não temem a Deus. Então, irmãos, eis aí o mar, conforme diz o nosso irmão em Cristo, o já falecido Feliciano Amaral, o mar, criação do Senhor. Que Deus nos abençoe e que a gente lembre sempre disso. Por mais revoltoso que esteja o mar, metaforicamente falando, por mais revoltoso que estejam os ímpios e todas as suas ações, o Senhor Jesus subjuga o mar.